Vou passar a palavra aqui para o Dr. Fernando Vigiano, que vai falar um pouquinho agora para a gente sobre o tema. Bom dia. Primeiramente, para mim, motivo de muita honra estar aqui sentado. Queria fazer meus cumprimentos a acompanha a mesa, a doutora Adriana Misael, em nome da doutora Camila, doutora Ivani, doutor Francisco, a doutora Geisla e a doutora Érica. O que me traz aqui, apesar de atuar especificamente na área criminal, né, justamente é uma questão do meu filho. Né? Meu filho ele é portador de fibrose cística e recentemente realizou o transplante dos pulmões. Em meio a essa pandemia, depois de aproximadamente 10 anos de luta na fila do transplante, a gente conseguiu aí o transplante dele. Participo de diversos grupos de pessoas transplantadas e, apesar de especificamente não atuar na área previdenciária, é uma área que muito me fascina e costumo sempre ajudar, sempre que possível, os meus pares, né? Por frequentar o Hospital das Clínicas por mais de 15 anos e efetivamente saber que grande parte das pessoas que lá estão são pessoas pobres e humildes. E eu confesso que eu havia feito alguns questionamentos para a doutora, mas brilhantemente você me deixou com perdão da palavra, de calças curtas, porque todas as perguntas aqui elencadas, eu confesso que foram muitas mesmo que eu fiz aqui do tema e foram todas respondidas, então fico muito feliz, mas há alguma aqui que escapou, tá? Eu confesso que a lista foi grande aqui, tá? Então eu queria te parabenizar porque foi brilhante, tirou todas as dúvidas, espero que isso fique gravada. Eu enviei o link aqui para diversos grupos do qual eu participo, principalmente dessa relação do transplante. Então eu vou focar um pouquinho nessa questão, que você fez um exemplo prático muito legal a respeito desse seu cliente previdenciário, a respeito da origem do problema dele. Eu verifico que há uma certa resistência a respeito dos transplantados. Né? Você pode esclarecer alguma questão referente a isso? Por quê? No caso do meu filho, por exemplo, apesar de atualmente ele ter uma gama de aproximadamente 30 remédios ao dia que ele toma de imunossupressores, ele hoje leva uma vida normal. O meu filho, efetivamente, eu entendo que ele não precisa, mas, né, como eu disse, né, por visitar, por acompanhar, por viver dentro do hospital por muito tempo, eu vejo que há muitas pessoas hipossuficientes que precisam dessa ajuda. Por quê? Porque hoje eu consigo efetivamente dar o sustento para o meu filho, eu crio meu filho sozinho, mas eu consigo dar meios financeiros para ele. Mas nós sabemos que muitas das pessoas não conseguem, porque precisam acompanhar. O Lucas, por exemplo, meu filho, ele frequenta o hospital constantemente, então um acompanhamento, porque eles fazem a medição a respeito dessa questão dos imunossupressores. Mas eu vejo mães que precisam efetivamente acompanhar, e aí efetivamente essas crianças que efetivamente em tese levam uma vida normal precisam. Tem alguma questão que a doutora pode esclarecer, por fineza? Então, a doutora Ivani até trouxe na palestra anterior, né, que a Justiça do Trabalho tem concedido licença para essas mães, né? Então, a gente tem a questão da licença e também a gente tem a questão do benefício de prestação continuada. Lógico que aqui o benefício de prestação continuada vai ter que cumprir o requisito miserabilidade. Então, a gente afunila um pouco mais, né? Quando a gente fala de rendas superiores aí, rendas mais elevadas, acho que a licença, né, seria o grande enfoque hoje, né? Mas para as famílias que cumpram, né, o requisito da miserabilidade, o benefício de prestação continuada, ele também tem um caráter, né, de dar recuperação para essa família, né, para que mais tarde, né, o filho consiga viver uma vida, né, se inserir no mercado de trabalho, ter escolaridade, a escolaridade necessária para inserção no mercado de trabalho no futuro e para que essa mãe ela possa voltar a trabalhar, né, ter sua inserção no mercado de trabalho também. Né? Recentemente já teve uma decisão de uma família que tinha condições de miserabilidade. O filho é surdo, né? O filho surdo, e o benefício de prestação continuada ele foi deferido, né, e até com bastante ênfase, né, para que essa criança pudesse, né, estudar, para que essa criança pudesse se adaptar a essa deficiência, né, e lá na frente ela ter condições de sair, né, de parar de receber esse benefício e conseguir receber um salário, uma remuneração e ter, lógico, sua dignidade respeitada, porque se inserir no mercado de trabalho também é ter uma vida digna. Então,
a gente tem esses dois vieses, né? A concessão do benefício de prestação continuada e a concessão das licenças, né? Que a Justiça do Trabalho já vem concedendo. Doutora, só mais uma questão, por gentileza. Com relação a essa deficiência, ela precisa ser para sempre ou ela tem um lapso, assim, que a pessoa consiga uma melhora, principalmente nessa questão da dependência química também? Tem alguma ponderação que a doutora pode fazer nesse sentido? Então, o que se caracteriza hoje, né, deficiência, é aí a produção dos efeitos por pelo menos 2 anos. Né, desde a data do surgimento, né, do impedimento da doença, até a data prevista para a cessação. Então, hoje, se estabelece aí esse prazo de 2 anos aí, como um critério, né, para avaliar se a pessoa é uma pessoa com deficiência ou não. Tranquilo. Muito obrigado, doutora. Quero agradecer aqui, então, e parabenizar a doutora Geisla Simonato pela brilhante palestra. Agradecer ao doutor Fernando Vigiano, que trouxe aqui, inclusive, a sua história, né? Que vivencia aí essa questão da pessoa com deficiência com seu filho. E, com isso, a gente encerra esse painel e a gente vai abrir daqui a pouquinho o terceiro painel. Obrigada.